Senhor, Marília Lobato, discípula Malvina, seja bem-vinda, amada. Osana Carmo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 3, 12. Aleluia. Obrigado. Nós hoje vamos falar acerca dos dons. Os dons espirituais. Aleluia. Pai do Senhor, missionária Tânia. Glória a Deus. Pai do Senhor, Dalbertina Silva, seja bem-vinda. Seja bem-vinda nessa noite. Glória a Deus. Nós hoje vamos falar acerca da diversidade de dons espirituais. É onde comecei e eu falei que hoje eu traria essa palavra aqui sobre os dons, né? Sobre a operação do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito seu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Pai do Senhor, Yara Regina, seja bem-vinda. Glória a Deus. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erreis. Gentios, levado aos ídolos mudo, conforme erreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu comecei falando isso aqui ontem, sobre que o Senhor Jesus, quando Ele vinha buscar a sua amada igreja, Ele não vem buscar rótulo de igreja. Ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. E de dentro de uma igreja, o Senhor vai tirar um povo. Aleluia. Então, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo.
Glória a Deus. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aleluia. E o outro pelo mesmo Espírito a fé. E o outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, de curar. E o outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir. E os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, são 9 dons. São 9 dons. São 9 dons. Aleluia. Glória a Deus. São 9 dons. Então, os dons do Espírito, estudar os dons espirituais é algo maravilhoso. A palavra dom vem do grego charisma. Charisma no singular. Charismata no plural. No plural. Os dons são talentos e habilidade dada por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor aos santos, que nós somos considerados pela palavra de Deus, que nós somos santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. Dons de revelação, dons de poder e os dons vocais. Os dons da revelação servem para a orientação espiritual da igreja, do ministério, na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja, através de sinais, prodígios e maravilhas. E os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido exortar, edificar, consolar. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, Eni Braga, boa noite, seja bem-vinda. Então,
Então, esses dons, eles são classificados em 3 grupos. E o dom vocais serve para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar, consolar o povo por meio da elocução. Da elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio de palavras. Então, os dons da revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito. Esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Você vê que os dons da revelação são a palavra de sabedoria, porque não tem coisa melhor na nossa vida de nós termos a sabedoria de Deus, ser pessoas sábias, ter conhecimento das coisas de Deus, da palavra, entendimento e discernimento de espírito. Isso é muito importante para a igreja de Cristo, principalmente para aqueles que estão à frente da obra. Ele precisa ter o dom do discernimento de espírito, porque existem muitos espíritos enganadores, e se não souber discernir, as pessoas se misturam com eles. Uma certa vez, eu estava numa igreja, e ali estava havendo um movimento de avivamento. Pai do Senhor, Ana Paula, seja bem-vinda. Estava havendo um avivamento ali, mas no meio daquele povo tinha uma mulher que ela estava falando uma língua lá no meio do povo, lá naquele movimento, lá, muita gente falando em língua, aquelas coisas todas, né? Como nós conhecemos, nós, assembleanos pentecostais, sabemos. E estava ali aquela mulher no meio daquele povo falando línguas também. E eu parei para observar aquela mulher. Quando eu parei para observar, o Espírito Santo de Deus disse para mim que aquela mulher, aquela língua que aquela mulher estava falando, não era a língua do Espírito Santo. Era o inimigo. E eu me levantei da onde eu estava, saí da onde eu estava, que eu estava de pé, não estava sentada. Fui até o pastor da igreja e falei com ele. Eu disse, olha, aquela moça que está ali, ela está falando línguas ali no meio do que ele mover ali, mas o Espírito Santo de Deus está falando que não é línguas do Espírito Santo. É o inimigo que está falando língua. Ele olhou para mim e disse, é mesmo, irmã? Eu disse, é. Eu disse, vá lá botar a mão na cabeça dela para ver se ela não vai cair lá. E aí aquele pastor foi lá, botou a mão na cabeça sobre ela e aquela mulher se manifestou ali. E o inimigo até falou pela boca daquela mulher.
Então, nós precisamos ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Para não ser enganado. Porque o inimigo, ele também se infiltra no meio. E tem aqueles também que fingem estar falando a língua, mas não está com nada. Uma vez, existia um trabalho, esses trabalhos dentro assim de ponto de pregação. Ponto de pregação. E tinha ali um pastor que ele fazia aquele trabalho todas as noites, naquele local ali. E um dia, tinha uma mulher que disse que ia enganar aquele pastor. Ia se fingir que estava endemoniada para enganar aquele pastor. Que queria ver se aquele pastor era pastor mesmo para discernir as coisas de Deus. E aquela mulher foi para aquele culto naquela noite, quando foi na hora da oração, de libertação, aquelas coisas todas. Aquela mulher entrou no meio, se fingindo que estava endemoniada. E aquele pastor botava a mão na cabeça daquela moça e orava, expulsava, e orava, expulsava, e orava, expulsava, e nada. Aquele pastor, ele molhou a camisa dele toda de suor. Ele já estava suando muito. Padre Senhor Nesseilda, que a camisa pingava. E aquela mulher, ela parou, olhou para a cara dele e começou a rir dele. E disse que ele não tinha discernimento para conhecer as coisas de Deus, a verdade e a mentira. E ela disse que estava fingindo aquele tempo todo, e ele, sem sabedoria e sem discernimento, estava expulsando uma coisa que não estava nela. E aquele pastor, ele ficou decepcionado com ele mesmo. Então aqui a Bíblia diz que a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior, a sabedoria humana, um conhecimento superior, um entendimento superior no mundo espiritual. A palavra da sabedoria se manifestava com intensidade na vida de Salomão. Salomão, quando ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus que Deus desse sabedoria a ele, para ele conduzir aquele povo. Aleluia. E Deus abençoou Salomão ricamente. E a gente vê pela palavra de Deus, quando a gente lê
a vida de Salomão, sobre a sabedoria que ele tinha de Deus. No capítulo 1 de Reis, 3:8, 3:28, a Bíblia diz que todo Israel ouviu a sentença que dera o rei a temer ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Porque aqui conta a história de duas mulheres. Salomão, ele julga a causa de duas mulheres. Salomão. E foi pela sabedoria que Deus deu a ele. Patricione, eu suíta. A Bíblia diz que então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho, o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho, o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dá a metade a uma, a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe esterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu, seja divide o antes. Então respondeu o rei e disse:
Dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o matei, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Se Salomão não tivesse a sabedoria de Deus, aleluia, se ele não tivesse a sabedoria de Deus, ele teria matado a criança. Mas Deus deu sabedoria a Salomão. E Salomão julgou, ele julgou com justiça. Salomão julgou com justiça. Aleluia. E a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito se manifestava de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu, Daniel, que eram homens sábios, pessoas sábias. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. A palavra de Deus afirma: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Daniel louvor ao Deus dos céus. Aleluia. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria, a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, a ciência aos inteligentes, ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tudo ele conhece, ele tudo ele vê, ninguém engana a Deus. Quem pensa que engana a Deus, está enganado, está enganando a si próprio. Quem engana a Deus está enganando a si próprio. Por quê? Porque Deus é o Deus sábio. Ele dá os dons àqueles que ele pode confiar. Tem uns que são abusados. Usa os dons de Deus para vender, para ganhar dinheiro, para se beneficiar. Está errado. Está errado. Aí os dons de poder. Os dons de poder são dons sobrenaturais, pelo quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa por meio de uma intervenção, até mesmo na natureza física. Todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja, o corpo de Cristo. Para isso que o Senhor ele distribuiu os dons para o teu povo, para a sua igreja. Por isso que ele diz que há variedade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, são muitos ministérios
Cada um diferente do outro. Cada igreja tem uma maneira de trabalhar. Pai do Senhor, Moraes Sandra, seja bem-vinda, minha amada. E cada igreja tem uma maneira de trabalhar. Mas a Bíblia diz que há diversidade de ministérios. São muitos ministérios, cada um diferente do outro. Mas o Senhor é o mesmo. Por isso que eu estava falando aqui ontem que nós não devemos ficar julgando o ministério de ninguém. Porque o Senhor, Ele não vem buscar placa de igreja, rótulo de igreja. Rótulo de igreja não salva ninguém. Rótulo de igreja não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a salvação em Cristo Jesus. É você estar com a sua vida no altar com Deus. É você ter uma vida de oração, você ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida limpa diante de Deus. Glória a Deus. Tá bom, irmã Moraes. Então, a palavra diz que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé. Você sabia que fé é dom? Você ter fé é um dom. É um dom. E outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Há outro, a operação de maravilhas. Há outro, a profecia. Há outro, dom de discernir os espíritos. Outro, variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Porque é dele, Ele dá para quem Ele quer. Então, os dons de poder são dons sobrenaturais, pelo quais o poder de Deus se manifesta a fim de transmitir uma resposta miraculosa por meio de uma intervenção, até mesmo na natureza física. Todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui os dons para quem Ele quer. Não por merecimento nosso, mas Ele dá a quem Ele vê, Ele confia a quem Ele está dando, para que vá e faça a obra de Deus. Então, os dons de poder são o dom da fé, você ter fé, o dom de curar, você ter o dom de curar, o dom da operação de maravilha, o dom de poder, manifestava de forma intensiva na vida de Moisés. Se você for ler a história de Moisés, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus usou Moisés por esses dons. Dom de poder. Dom de poder. Aleluia. Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, Pedro, Filipe e Paulo. Eram homens que tinham o dom, o poder, os dons de poder.
dom de poder. Você ter autoridade, você dobrar o joelho e falar para Deus e quer algo e aquilo acontecer. Elias, você vê que Elias era homem, como diz a própria Bíblia, que era sujeito às mesmas paixões que nós sofremos, mas era homem que quando abria a boca pedia para Deus, tinha aquela ousadia com Deus, aquela autoridade, e Deus ouvia. Então, é dons de poder, você ter autoridade com as coisas de Deus, mas você precisa estar em conexão com Deus. Eu ontem preguei aqui sobre Pedro. Sobre Pedro. Pedro expulsava demônio, Pedro curava paralítico, Pedro fazia sinais de maravilhas, porque Deus usava ele. Quem é que não quer ser usada por Deus? Mas para que nós sejamos usada por Deus, precisamos dar lugar a Deus, ao Espírito Santo, precisamos entrar em ação com as coisas de Deus, precisamos ter a conexão com Deus, aquela conexão. Como agora essa irmã, a irmã aqui, Moraes Sandra, ela botou aqui, ó: boa noite, a paz de Jesus, me perdoe, não está dando para ver direito por estar chovendo, a internet está falhando. Está falhando. Então, ela não está conseguindo ver o meu vídeo direito, porque a internet dela está falhando, porque da chuva. É a mesma coisa a sua vida espiritual com Deus. Não pode falhar. A sua internet com Deus tem que estar ligadinha. A sua conexão, para não falhar. Por qualquer chuva, qualquer temporal, desligar a sua conexão com Deus. A conexão dela lá, a internet dela, está caindo, falhando, porque está chovendo, que ela está dizendo. A nossa vida espiritual tem que estar conectada com Deus. E aqui, Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, quantas coisas maravilhosas Jesus fez durante seus 33 anos de vida na terra. Quantas coisas maravilhosas. Quantos paralíticos, quantos cegos, quantos endemoniados foram libertos pela autoridade e o poder de Jesus. Mas Jesus, ele diz na sua palavra, ele deixou nessa palavra, ele diz que deixou este poder para nós. Mas para eu e você ter esse poder, a gente precisa estar na conexão com Deus. Para receber, para ter esse poder. Paulo menciona aqui a operação destes dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Para você sair para pregar a palavra de Deus, você tem que ter o poder da palavra sobre sua vida. Tem que ter uma vida no altar com Deus. Não vai pregar, sair por aí pregando de qualquer jeito.
Não vai evangelizar de qualquer maneira. Aleluia. Tudo tem que ter o preparo de Deus. Os dons e vocais, ou dons de expressão, são os dons do Espírito Santo, manifestado por meio de expressão vocais ou orais. São dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de língua. Esses são os dons vocais. Os dons de poder são os dons de poder sobrenaturais, pelo quais o poder de Deus se manifesta. O poder. Tem pessoas que são cheios do poder de Deus. O dom da revelação são palavras. Revelação são dom da palavra, sabedoria, conhecimento, discernimento. É o dom da revelação. E os dons são dons de profecia, dom de interpretação de língua, dom de variedade de línguas. Estes 3 dons que eu li de início, transmitido por meio da língua, são os dons da comunicação divina, para edificação pessoal do portador do dom, para edificação, exortação espiritual da igreja. Esses dons vocais. Paulo aconselhou os crentes a buscar com zelo os dons espiritual, dando um destaque especiais ao dom de profecia, dizendo: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Para você abrir a boca para profetizar, você tem que estar muito convicta do que você vai profetizar. A Bíblia diz para nós não julgar o profeta, mas julgar as profecias. Julgar as profecias. Para ver se vem de Deus ou não. Para não ser enganado. Para não ser enganado. Existem muitas coisas que não é Deus que está dizendo. É o homem que está falando. Por isso que Paulo, ele manda seguir o amor, procurar com zelo os dons. É um zelo, você ter zelo por aquilo que Deus te deu, os dons espirituais. Mas principalmente o de profecia, o de profetizar. Lucas revela a operação dos dons vocais em Efésio, dizendo: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Paulo disse a Timóteo: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo aconselhou Timóteo a despertar o dom que já havia nele, e assim devemos despertar o dom de Deus que já existe dentro de nós. É você descobrir que dom foi que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus lhe deu? São 9 dons que a Bíblia relata.
Um desse eu acredito que você tenha recebido de Deus. Mas para você descobrir, você tem que examinar você mesmo, a si mesmo, e ver o dom que há em ti. Será que Deus te chamou para você ser uma profeta? Para você ser uma conselheira? Para você ser uma pregadora da palavra de Deus? Para você ser uma cantora, louvar com o Espírito? Então são essas coisas que nós devemos aprender com Deus. Então aqui o capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 12, ele fala sobre acerca da adversidade de dons espirituais. A cada um é dado aquilo que é útil. O da palavra, o discernimento, sabedoria, a ciência, a fé, a cura, operação de maravilhas, profecia, discernir, são 9 dons. E nós precisamos, aleluia, nós precisamos descobrir esse dom que há em nós e colocar em prática, porque foi Deus que nos deu. Aleluia. Então nós vamos aprender mais um texto aqui da palavra de Deus, aonde se encontra 1 Coríntios 11:9, 11:9, que diz, olha, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Por causa do varão. Nesse texto sagrado, criado por Deus e com capricho, o apóstolo Paulo fala da importância da mulher criada por Deus. A mulher foi criada por Deus com capricho. Deus criou com capricho. Deus nos criou com capricho. As mulheres tentam se vingar do homem, dizendo que o homem é o rascunho e a mulher o acabamento final. Talvez isso não se aplique, pois tudo que o nosso Deus fez é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Embora a gente não entenda o trabalhar dele na nossa vida, embora a gente não entenda, o chamado de Deus na nossa vida, quando Ele diz que Ele nos escolheu, antes de nós ser formada, Ele já nos escolheu. Ele, aleluia, antes de ser formada, Deus já tinha escrito a sua história antes de você ser formada. Então Ele, criada por Deus com capricho, Deus criou a mulher com capricho. Pois tudo que o que o nosso Deus faz é perfeito, seja o homem, seja a mulher. Porém, ao deixar para fazer a mulher por último, talvez Deus tenha caprichado um pouquinho mais na mulher.
A paz do Senhor, Maria das Dores. Seja bem-vinda, minha amada. A Bíblia não subestima a inteligência da mulher e enaltece a mulher sábia. Enaltece a mulher sábia. Aleluia. A importância da mulher nas escrituras sagradas. Lá em Provérbios, Provérbio 14, Provérbio 14 diz assim, o 14, versículo 1 diz, ó, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. E o que mais tem por aí é mulher desse jeito. Tem até um corinho, que ele é muito cantado em trabalho de libertação dentro de igreja. Mas tem um anjo do Senhor na sua porta, ele vai trabalhar no seu lar. Mas tem um anjo do Senhor na sua porta, ele vai trabalhar no seu lar, vai tocar no seu esposo, libertar todos os seus filhos, dar vitória para você. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar, vai tocar no seu esposo, libertar todos os seus filhos, dar vitória para você. Ou abre a porta, deixa o anjo entrar. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói, a tola destrói. Então tem esse versículo lá em Provérbio 14, e ainda tem esse corinho que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. E tem muitas mulheres tolas por aí mesmo, destruindo sua casa, sua família, destruindo o seu lar com as suas próprias mãos, como diz a palavra do Senhor. Então a mulher foi feita da costela do homem, por meio de um ato cirúrgico, realizado pelo médico dos médicos. Pelo médico dos médicos. O verdadeiro médico. Aleluia. Hoje o homem só chega ao mundo se nascer da mulher, porque ele não nasce sozinho. Aleluia. Porém, a primeira mulher veio ao mundo através do homem. Através do homem. Na hierarquia da criação humana, o homem é o primeiro porque foi formado primeiro do que a mulher. A mulher sempre foi discriminada ao longo da história pelo fato de ter caído no pecado primeiro do que o homem. Paulo disse que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Uma mulher chamada Eva induziu o primeiro homem a pecar. Uma mulher chamada Dalila induziu o homem mais forte do mundo a pecar. Uma mulher chamada Batseba induziu o homem segundo o coração de Deus a pecar.
foi Davi. Foi Davi. A primeira mulher chamada Eva induziu o primeiro homem a pecar, que foi Adão. Adão pecou porque da Eva. E uma mulher chamada Dalila induziu o homem mais forte do mundo a pecar, que foi Sansão. A Bíblia diz que Sansão era o homem mais forte do mundo. E ele se deixou ser levado pela mulher. E caiu nas lábias daquela mulher. Foi seduzido por ela. E ele pecou. Ele pecou, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. A força do poder. Ele era um homem forte. E Davi também, ele pecou, porque ele foi seduzido pela Batseba. Porque ele, em vez de fazer o que tinha que fazer, ele foi olhar da janela e viu a Batseba se banhando. E aí ele ficou encantado por aquela mulher e foram seduzidos. Então, segundo, várias mulheres perverteram o coração do homem mais sábio do mundo. Porém, uma mulher chamada Maria deu à luz o Salvador do mundo. Uma mulher. Somente quando nasceu o descendente da mulher é que a mulher se redimiu e teve resgatada a sua dignidade. O cristianismo resgatou a dignidade da mulher através de Jesus Cristo e declarou que homem e mulher estão em igualdade diante de Deus. Jesus socorreu uma mulher pagã, tido como impura para os judeus, ao libertar sua filhinha que estava endemoniada. Jesus quebrou o protocolo de um rabino judeu ao dialogar sozinho com uma mulher samaritana, de ídole, duvidosa, e ainda a usou para evangelizar o povo samaritano, que é a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Aleluia. Muitas mulheres oprimidas, libertas por Cristo, passaram a acompanhá-lo no seu ministério, algo jamais aceito pelos costumes da época. Portanto, no ministério de Jesus, as mulheres têm seu espaço para trabalhar e servir ao Senhor com alegria. Por isso que hoje as mulheres, elas tomaram a frente. Elas tomaram a frente com a força de Jesus. Hoje existem as mulheres aí que são consagradas a pastoras, a evangelistas, as diaconisas, missionárias, mulheres aptas para fazer a obra de Deus. Mulheres que tomou a frente dos ministérios de muitos homens, que só vai para a frente da alma fazer besteira. E as mulheres não estão ali, ó. É um batalhão imenso. E Jesus apoiou. Jesus apoiou. Portanto, no ministério de Jesus, naquele tempo lá do Velho Testamento, as mulheres, elas não podiam fazer o que elas hoje fazem
no Novo Testamento. Paz do Senhor, Givandete. Então, no ministério de Jesus, as mulheres têm seu espaço para trabalhar e servir ao Senhor com alegria. Essa semana eu estava ouvindo aí um pastor metendo o malho nas mulheres que são chamadas de pastoras. Tá metendo o malho. Entendeu? Então, as mulheres... Bárbara, minha filha, você está aí? Parabéns. Glória a Deus. Mamãe agora ficou alegre de ver você aí, assistindo a sua mãe falar. Seja bem-vinda, minha filha. Tá? Deus te abençoe ricamente, Bárbara. Bárbara de Vilarte. Glória a Deus. Então, portanto, no ministério de Jesus, as mulheres têm seu espaço para trabalhar e servir ao Senhor com alegria. Vamos fazer a obra do Senhor com alegria, como o Senhor nos comanda, nos convém a fazer. Vamos pregar a palavra, pregar o Evangelho de Cristo. Deus fez cada um homem e mulher, segundo a sua natureza. Segundo a sua natureza. Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. É um feito para o outro. Deus não fez o homem e a mulher para competir, mas para se unir. Para se unir. Nisto não há judeus, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por isso que o texto diz, criada por Deus com capricho. Nós fomos criados por Deus com capricho. Deus nos criou para sermos mulheres valentes, mulheres que faz a obra de Deus com sinceridade, com fidelidade, porque Deus conhece aqueles que são fiel a Ele, a sua palavra. Essa mulher samaritana que Jesus evangelizou, ganhou ela para ganhar os judeus, para ganhar os samaritanos. Jesus usou ela. Então nós precisamos fazer a obra de Deus, mas quando eu já li aquele texto ontem sobre a vida de Pedro, que Pedro foi um homem que tinha uma vida com Deus, aprendeu muito com Jesus, no tempo de Jesus, ele aprendeu muito. E quando você lê lá em Atos você vê que ele foi um homem que Deus chamou para uma grande obra. E ontem eu preguei sobre ele, quando ele foi milagrosamente, ele foi liberto da prisão. Que enquanto ele estava lá preso,
os cristãos estavam orando por ele. E ele foi liberto misericordiamente, milagrosamente. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é procurar os dons que Deus nos deu e fazer a obra do Senhor. Porque Deus fará o impossível acontecer na sua vida, através da obra dele. Jesus afirma nesse texto sagrado que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O impossível é algo que não pode acontecer. É exatamente o que não pode humanamente acontecer, que Deus vai fazer acontecer na sua vida. O que mais observamos na Bíblia é Deus convertendo a impossibilidade em possibilidade. Há determinadas coisas na Bíblia que até parece ficção para os descrentes, até mesmo para alguns crentes que têm dificuldade para crer. Quando Deus quer mostrar o seu poder, falamos já de poder hoje, né? Dos dons. Quando Ele quer mostrar o seu poder e fazer o impossível acontecer, Ele faz o incrível, o extraordinário, o irrealizável. Irrealizável. Entendeu? O Deus do impossível. O Deus do impossível acontece criando o céu e a terra do nada. O Deus do impossível. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Como se já fosse. Aleluia. Deus fez o impossível acontecer levando Enoque diretamente para o céu, sem morrer. Você encontra esse texto lá em Gênesis 5, 22, 24. Aleluia. Hebreus 11, 5. Deus fez o impossível acontecer fazendo uma velha de 90 anos dar à luz a um filho. Gênesis 17, 17. Eu já preguei aqui sobre isso. Sobre Sara. Sara deu à luz ao seu filho Isaque com 90 anos de idade. Abraão estava com 100 anos de idade, quando o anjo apareceu a Abraão, dizendo que dentro de um ano ele seria pai. Ele estava com 99 anos e Sara estava com 89 anos. E quando o anjo disse para ele que ele iria ter uma criança nos braços, dentro de um ano, aí Sara ouviu a conversa do anjo com o marido, Abraão. Ela riu. A Bíblia diz que ela deu risada. Com um ano, quando ela estava já com 90 anos, um ano depois, ela estava com o filho nos braços. É uma coisa impossível, gente, uma pessoa, mulher, mas está escrito na Bíblia. Isso aqui não é uma ficção, não é um conto de fada, está na Bíblia. Deus, ele faz o impossível acontecer, tirando José do cárcere para ser governador de toda a terra do Egito. Às vezes as pessoas começam lá do baixo, quando vê, Deus coloca para cima. Deus vai só exaltando, vai só colocando os degraus
Vai só colocando os degraus. De pouco a pouco vai só subindo os degraus. É assim que Deus faz com o povo dele. E você vê, ele tirou José do cárcere, porque José foi lançado no cárcere, porque ele foi acusado de que ele tinha abusado da mulher de Faraó. Ela mentiu, porque ele não quis nada com ela. Então ela mentiu, ela rasgou as vestes dela, e quando acabou acusou José. Aí pegaram ele, botaram ele lá dentro do cárcere, mas Deus exaltou ele. E ele foi ser... Deus fez o impossível acontecer, Deus tirou Israel da escravidão do Egito, por meio de um milagre, sinais e prodígios extraordinários, abrindo até caminho no mar para o seu povo passar. Esse é o Deus que a gente serve. Deus fez o impossível acontecer, guiando o povo, olha, por 40 anos no deserto, fazendo descer pão do céu, fazendo sair água da rocha, mandando carne para milhões de pessoas no deserto. Você lê esse texto, você vai encontrar lá em Êxodo 14, 13, 31, você vai ver esse texto. Servindo, fazendo sair água da rocha, mandando carne para milhões de pessoas no deserto, servindo de guarda-só de dia, Deus, que era aquela nuvem, era Deus. Durante o dia era uma nuvem para cobrir aquele povo, para que o sol não viesse prejudicar aquele povo. Então à noite o Senhor ele se fez de guarda-sol de dia, protegendo o povo do sol quente por uma nuvem, e servindo de lâmpada à noite. Ele servia de lâmpada para o povo através de uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, ela guiava o povo durante a noite no deserto. A Bíblia diz que quando a coluna parava, o povo também parava. Quando a coluna seguia, o povo seguia. Se você ler esse texto lá em Êxodo, você vai achar. Então a coluna de fogo, à noite, isso além de outras coisas extraordinárias que ele fez no meio dos filhos de Israel, naquele imenso deserto que Deus fez. Deus fez o impossível acontecer, abrindo o caminho no meio do rio Jordão, para o povo de Israel atravessar a pé, enxuto, sem molhar os pés. Deus converte os rios e o mar em terra seca. Ele também transforma a terra seca em mananciais de água. Deus faz o impossível acontecer, derrubando as muralhas de Jericó, com apenas um grito do seu povo Israel. Lá em Josué 6:20. O único pedaço da muralha que não caiu foi aonde estava edificada a casa de Raabe. Deus fez o impossível acontecer, alterando o próprio sistema solar e lunar, para ouvir a oração de um simples servo seu, que foi Josué. Josué orou, o sol parou. Aleluia. O nosso Deus confundiu toda a astronomia para atender o pedido de Josué.
Você vê naquele tempo, no Velho Testamento, você lê a história dos Velho Testamento, você vê coisas incríveis ter acontecido. Deus levantava os seus profetas para guiar o povo, para orientar o povo, mas também tinha uma coisa. Quando aquele povo desobedecia, Deus não contava 13, ele mandava matar, ele matava. Ele não olhava se era velho, se era criança, quem era, ele matava. Ele matava. Você vê que eu já preguei aqui sobre o censo que Davi fez. Davi foi numerar o povo sem Deus mandar. Deus matou 7.000 pessoas, matou mesmo. Mandou uma praga e acabou com tudo. Aí Davi virou para Deus e disse: o que é que esse povo fez para o Senhor matar eles todos? Quem cometeu o erro foi eu, Senhor. E tem mais, quando Deus mandou a praga para matar aquele povo todo, zangado, porque Davi tinha numerado o povo. Aí Deus mandou o anjo. Um anjo. Ele sempre manda um anjo. Eu sempre tenho pregado aqui sobre isso. Deus manda um anjo. Ele não manda 2 anjos, 3 anjos. Não, ele manda um. Um anjo só resolve tudo. Quando ele mandou um anjo, para dar vitória para Josafá. Ele mandou um anjo para dar vitória a Ezequias, sobre Senaqueribe. Ele mandou um anjo. Ele mandou um anjo para livrar Daniel da boca do leão, de ser comido pelos leões. Um anjo. Ele mandou um anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que nem as roupas deles, as vestes daqueles homens, não se modificou, não queimou, não teve nada. Ficou intacto ali. Então Deus, quando Ele quer agir, Ele faz isso. No Velho Testamento a gente lê histórias, cada coisa assim que você fica assim impactada com o poder de Deus, o que Deus fazia pelo seu povo. Mas enquanto o povo estava em obediência, Deus estava livrando, Deus estava guardando, porque o que Deus pede do seu povo é obediência, obedecer. Quando ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos estão se sacrificando, mas não estão obedecendo. E Deus não gosta de rebeldia. Eu tenho lido a Bíblia, tenho lido história de Bíblia. Eu tenho pregado nessa internet desde março. O meu marido, ele sempre bota aí, são 200 e poucas pregações de março para cá. Eu tenho pregado sobre as histórias da Bíblia, as histórias desses homens. Eu fico impactada quando eu leio a história deles. Essa do censo que Davi fez. Quando Deus mandou um anjo, aquele anjo veio com a espada. Ele ficou entre o céu e a terra. Porque Deus tinha dado uma ordem para aquele anjo destruir Jerusalém, acabar com tudo. Quando Davi viu que o negócio estava sério, Davi se arrependeu, Davi pediu perdão a Deus, Davi se consertou com Deus naquela hora. E quando Davi olhou para o céu, que viu o anjo com a ponta da espada apontada para a terra, olha, não brinca com Deus não, porque Deus não é brincadeira. Pai do Senhor, Jessé, 206 vídeos. Aí no Novo Testamento, aí nós estamos vivendo o tempo da graça, Jesus operando maravilhas, curando, libertando, salvando, resgatando as almas perdidas. Quando ele mesmo diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Aí a gente vê a história de Jesus,
Aí Jesus já levantando também os seus vasos, os seus profetas, para pregar o evangelho. Quando ele diz mesmo lá em Marcos 16, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê fará obras maiores do que a que eu fiz, a que eu faço. Ele dá poder, ele diz que nos dá poder, nos dá autoridade para a gente expulsar demônio, para a gente colocar a mão sobre os enfermos e eles ser curados. Jesus, ele já nos deu essa autoridade, esse poder. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o nosso lema, o nosso dever, é pregar. A gente não pode ir lá no Japão, não pode ir lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, mas prega pela internet. Esses vídeos vão chegando lá. Vai chegando lá, que vai passando de um para outro. Aí ele diz, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E diz ainda, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crê em mim, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Esse foi o poder que Deus nos deu, essa autoridade. Então vamos pregar o evangelho. Pegue sua internet para falar de Jesus Cristo. Não pegue sua internet para ficar falando besteira, bobagem. Use ela como um instrumento, uma arma poderosa. A arma da pregação, da palavra. Jesus está voltando, ele vem buscar a sua igreja. Eu já falei aqui, Jesus ele não vem buscar placa de igreja, ele não vem buscar rótulo de igreja. Ele vem tirar um povo de dentro da igreja, aqueles que estiver com a sua vida no altar com ele, preparada com ele. Esse Deus vai tirar. Rótulo vai ficar. O rótulo vai ficar. Então nós não devemos de maneira nenhuma ficar julgando a igreja de A nem de B. Porque Deus não nos chamou para ser juiz de igreja, nem ficar julgando. Deus nos chamou para pregar, para evangelizar. A Bíblia diz que Deus fez o impossível acontecer, derrubando as muralhas de Jericó, com apenas um grito do seu povo de Israel. O único pedaço da muralha, você vê, o muro todo caiu, veio abaixo. Quando gritaram, eles rodearam 7 dias. E tem mais, o texto diz que eles rodearam em silêncio. No silêncio eles rodearam. E quando eles deram o seu grito, com apenas um grito, quando eles receberam a ordem, que foi a última volta que eles deram, a 7ª volta, eles receberam a ordem que era para gritar. Eles gritaram, as muralhas caiu. Mas a única coisa que não caiu foi a casa de Raabe, porque a casa de Raabe, ela era construída do lado do muro. Diz o texto que o único pedaço da muralha
que não caiu foi aonde estava edificada a casa de Raabe. O muro todo caiu, mas a casa de Raabe, que estava em cima do muro, num pedaço daquele muro, a casa não caiu. Por quê? Porque da promessa que Deus tinha na vida de Raabe. Porque Raabe, ela escondeu os espiões que Josué tinha mandado. E ali houve um pacto, uma promessa feita. E a Bíblia diz que a casa de Raabe, Deus fez o impossível acontecer alterando o próprio sistema. Então aqui, Deus poupou, salvou a vida e a família de Raabe. É por isso que é bom você orar pela sua família, pelos seus familiares. Eu hoje estava conversando com a minha irmã, e eu estava conversando com ela sobre um parente nosso mesmo. Eu disse, essa irmã, que é parenta nossa, ela fica sentada dentro de casa parecendo uma parasita. Não faz nada pelos seus. Aí a minha irmã até falou, ela só vive dormindo, ela gosta de dormir. Eu disse, pois é, eu oro pela minha família todos os dias. Eu oro pela minha família. Entrego a minha família na mão do Senhor, para Deus guardar minha família, minha parentela. Oro todo dia por eles, para Deus livrar, proteger. Foi por isso que o Senhor salvou a família de Raabe. Porque Raabe, Pai do Senhor de Liviana, porque Raabe, ela recebeu uma promessa daqueles espiãs, que foram, ela escondeu eles. E Deus livrou ela e a sua família. Sua família foi salva. Quando o Senhor mandou Noé construir a arca, pregar para aquele povo não queria saber da pregação de Noé. A própria Bíblia diz que a vinda do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Que o povo dava assim casamento, fazia festa, bebia. Vai ser como nesse dia, como nos dias de Noé que ele está falando. Noé construindo a arca, 120 anos Noé construindo uma arca. E esperando a ordem de Deus. Enquanto isso, Noé estava construindo lá aquela arca e pregando que Deus, o dilúvio ia vir. Vai vir um dilúvio, vai acabar tudo, não vai ficar nada. Tá louco, tá ficando maluco, já tá doido. Quando chegou o tempo daquela arca tá pronta, Noé esperou o tempo de Deus ainda, que era para entrar na arca. Ninguém quis entrar com Noé na arca, só a família de Noé. A Bíblia diz que só a família dele que foi salva. Ele foi o pregador da sua própria família. Ele ganhou a sua família. Noé. E Deus trancou. A Bíblia diz que foi Deus que trancou a arca. Não foi Noé, não. Porque se fosse Noé que tivesse trancado a arca, na hora que aquele povo começasse a bater na arca para entrar, ele abria. Mas Deus trancou. Foi Deus. Por isso que tem uma parte na Bíblia que diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus abre a porta, ele abre. Quando ele fecha, acabou. Ninguém abre. Quando ele abre, ele abriu, ninguém fecha. Só é cuidar, é zelar. E ele trancou a arca. Trancou. E aí começou a chuva a descer.
E a Bíblia diz que toda aquela humanidade que existente naquela terra morreram. Morreram todos. Porque ninguém queria ouvir Noé. E hoje o evangelho é pregado. As pessoas pregam, falam de Jesus. O povo não quer saber, uns debocham, outros criticam, outros odeiam. Mas está pregando, Jesus está falando, estou voltando. Os finais do tempo. E a Bíblia ainda diz que isso são princípios de dores. É princípio de dores. Que no final dos tempos viria peste, terremoto em vários lugares, fome, peste. Mas ainda não era o fim, era princípio de dores. Mas para que nós perseverem em oração. E para nós finalizarmos aqui, para a gente orar, vamos terminar aqui, aonde diz, Deus fez o impossível acontecer usando apenas 300 homens para destruir um imenso exército inimigo. Deus fez o impossível acontecer, fazendo de Sansão um super-homem, o qual, dentre as muitas proezas, atiçando uma queixada de jumento, matou 1000 homens de uma só vez e derrubou um edifício fortalecido por coluna, com cerca de 3.000 pessoas, somente um teto, usando apenas suas mãos. Aqui foi depois de todos os acontecimentos da vida de Sansão, que Dalila traiu ele, e os filisteus pegaram Sansão, cegaram Sansão, furou os olhos de Sansão, acorrentaram Sansão numa pilastra, numa coluna, e Sansão, ele pediu ao Senhor, pela última vez, que ouvisse ele pela última vez, que desse a ele aquela força que ele tinha antes. E a Bíblia diz que Sansão, apenas de uma só mão, a força que veio sobre ele tomou aquela posse, o Espírito Santo deu aquela força que ele tinha antes, que o Senhor tinha tirado dele, né? Que ele tinha pecado, tinha errado, o Senhor tirou tudo dele. Mas ele pediu, ele se arrependeu, ele clamou a Deus, pediu que Deus desse a ele aquela força dele de novo. E ele com uma mão só, a Bíblia diz que ele derrubou aquela coluna e morreram 1000 homens de uma vez só. O edifício fortalecido por coluna, com cerca de 3.000 pessoas. Foram 3.000 pessoas. Somente no teto, usado apenas suas mãos. Deus fez o possível acontecer, obrigando até mesmo uma estátua de um deus pagão a se inclinar diante deles. O Senhor é maior do que todos os deuses. Deus fez o impossível acontecer usando um menino para vencer um gigante de quase 3.000 metros. 3 metros. Um gigante de quase 3 metros de altura, que foi o gigante Golias, e foi Davi que derrubou esse gigante, um menino. Deus fez o impossível acontecer pelo ministério do profeta Elias, fez os corvos virarem garçom, levando ao profeta carne e pão. Fez o azeite e a farinha da viúva de Sarepta se multiplicar. Fez o filho da viúva ressuscitar. Humilhou os profetas de Baal. Fez descer fogo do céu. Essas passagens bíblicas você vai encontrar lá em 1 Reis 17, 24. Por fim, transportou Elias para o céu num carro
de fogo. Segundo Reis 2:11. Deus fez o impossível acontecer pelo ministério do profeta Eliseu. Multiplicou o azeite da viúva para pagar uma dívida e ressuscitou o filho da sunamita. Transformou águas más em águas saudáveis. Purificou o leproso e fez o machado flutuar. Então, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Creia nessa palavra. Receba essa palavra nesta noite. Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Então nós vamos orar nesta noite. Vamos orar. Nesta noite, vamos agradecer a Deus, tá? Agradecer ao Senhor. Vamos orar com Marilda Lobato, discípula Malvina, Osana Carmo, Tânia Nóbrega, Dalbertina. Vamos orar com Dalbertina, Yara Regina, Eni Braga, Ana Paula Figueiredo. Vamos orar. Neceilda Fernandes, Maria Neusuíta, Moraes Sandra. Vamos orar. Maria das Dores. Vamos orar. Vamos orar com Pai do Senhor, Leonora.